Bem-vindos à aula de bitmap e vetor. Entenda a diferença. Como definir imagens vetoriais? A imagem vetorial vem do termo vetor. O vetor é composto por combinações geométricas em que a ligação de segmentos de linhas e pontos cria formas sobre o plano bidimensional. Assim, ocorre a repetição do mesmo padrão matemático conforme a imagem é manipulada, sem a perda da resolução durante o seu redimensionamento. Os termos geometria e combinações matemáticas podem parecer complexos e um pouco assustadores à primeira vista. No entanto, esses cálculos são feitos automaticamente pelos programas de ilustração e vetorização. Por isso, durante o processo de manuseio do software, você pode criar as mais variadas formas sem perceber que há muita matemática por trás de tudo. Com isso, o seu trabalho se torna muito mais simples e dinâmico. Já sabemos que as imagens vetoriais são produzidas a partir da combinação de pontos e segmentos de linha. Portanto, ao trabalhar com programas de vetorização e ilustração, esses pontos, denominados pontos âncora, adicionam a si linhas de direção, que servem como uma espécie de rota durante o desenho de uma curva. Isso é chamado de curva de Bézier, definida pelos cálculos do próprio software. Dessa forma, é possível criar diversos formatos orgânicos de todos os tamanhos, com traços fluidos e definidos. Além disso, os programas de vetorização dispõem de formas geométricas prontas, como círculos, retângulos, triângulos e outras que podem ser feitas a partir da adição de quantos lados forem necessários para a construção de polígonos. A grande vantagem dos vetores é a possibilidade de aumentar e diminuir sem perder a resolução, além de favorecer o isolamento de partes do objeto para serem trabalhadas separadamente. Um exemplo muito comum de vetores são os logotipos de marcas. Eles são criados a partir de formas vetoriais e trabalhados com uma quantidade limitada de cores, embora muitas vezes apresentem gradientes e sombreamentos. É possível ainda criar ilustrações artísticas com uma ampla gama de cores e detalhes, muitas vezes comparáveis às obras de arte tradicionais, feitas com tela, tintas e pincéis. A complexidade do trabalho depende do talento de cada artista. As imagens bitmap, mapa de bits, são compostas pela combinação de pixels. Pixels são pequenos pontos de cor representados por quadradinhos que, juntos, formam a imagem. Sabe aquele zoom muito alto que você dá em uma foto até conseguir ver os pontinhos separados um do outro? São os pixels. O exemplo mais comum é a fotografia digitalizada, que nada mais é do que um aglomerado de quadrados pequeninos. Isso também quer dizer que, quanto mais pixels uma imagem tem, maior resolução ela terá e mais bem acabado ficará o trabalho que tiver essa foto como ilustração. Programas vetoriais aceitam a importação de imagens bitmap, possibilitando a criação de trabalhos com os dois tipos de imagens misturadas, vetorial e bitmap. Mesmo assim, os softwares vetoriais como CorelDRAW e Illustrator não manipulam imagens em bitmap. Já o Photoshop consegue alterar a cor de um único pixel. Imagens bitmap são limitadas por um determinado número de pixels e isso exige alguns cuidados ao redimensioná-las. Quando há redução do tamanho da imagem, perdem-se pixels. Ao tentar ampliar a mesma imagem, o sistema acrescenta pixels que são inventados pelo programa. Isso faz com que os bitmaps com a dimensão alterada, principalmente quando ampliadas, não apresentem uma qualidade muito boa, por mais que a interpolação de pixels seja sofisticada. Alguns exemplos de imagens em bitmap. GIF suporta até 8 bits, 256 cores. Seu uso é recomendado para imagens gráficas com poucas cores. JPEG suporta 16 bits, 65.536 cores e 24 bits, 16,7 milhões de cores. Seu uso é indicado para imagens que precisam ser True Color com tons contínuos como fotos. PNG suporta entre 256 a 16,7 milhões de cores, além de canal de transparência ou canal alfa.
foi criado para ser o sucessor do GIF e não suporta o sistema CMYK, apenas RGB. TIFF. Esse formato proporciona imagens sem nenhuma perda na resolução. Trabalha com 32 bits, 24 bits de cores mais escala de cinza com 8 bits e canal alfa. Pode ser usado para imagens com finalidade de impressão, em gráficas ou por I/O. Tons de cinza. Imagens com tons de cinza com 8 bits. Quando utilizar bitmap e vetor? Já deu para perceber a diferença no uso entre bitmap e vetor, não? Os vetores são ideais para a produção de logotipos, desenhos, símbolos e ícones, layout de páginas, tipografia, ilustrações técnicas e artísticas, história em quadrinhos, diagramas, clip arts, infográficos, fluxogramas, enfim, uma infinidade de usos. Além desses itens, os gráficos vetoriais também são amplamente usados em impressões, websites, TV, cinema e games. O vetor é sempre mais versátil quando se fala em redimensionamento, uma vez que não sofre perda na qualidade, ele mantém a resolução quando sofre aumento ou diminuição. O uso do bitmap é recomendado quando a necessidade de transmitir muito realismo, profundidade, impressão de fotografias, complexidade de cores, transparências, transições e degradês. Para essas finalidades, o programa mais usado para realizar as tarefas envolvendo bitmap é o Photoshop.